noite, irmãos. O Marquinhos, quando veio aqui para frente, ele falou aqui que é com muito temor e muito tremor que ele estava aqui na frente. E é dessa forma que a gente tem que vir até aqui, porque aqui não é um lugar para a gente falar o que a gente quer. Aqui é um lugar para a gente falar o que Deus quer falar através de nós. E quando Deus estava falando comigo através dessa mensagem, por vários momentos eu entendia que antes da gente falar sobre o que Deus escolheu para essa noite, que a gente orasse juntos como igreja. Mas nós oramos para começar o culto, nós oramos, teve um momento de oração que o pastor orou por saúde, por trabalho, por necessidades. Mas Deus falou no meu coração assim, tem gente que tem dificuldades e que precisam se abrir. Não é um sermão novo, não é algo novo que vai ser falado aqui nessa noite, porque nunca é. Mas a palavra de Deus diz que as coisas de Deus se renovam a cada tempo nas nossas vidas. E eu queria te convidar para abaixar a tua cabeça e você faça a sua oração. Só você sabe a tua necessidade, só você conhece da tua vida, só você sabe o que pedir, quais as palavras falar com Deus nessa noite. Se é saúde, se é trabalho, se é problema de relacionamento com alguma pessoa, coloca isso diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que a oração é uma chave, é o nosso acesso ao Pai. E eu te convido a orar. Fala com Deus o que você gostaria de ter como resposta, o que você gostaria de ter como porta aberta na tua vida. Nós vivemos num tempo onde cada um faz o que quer, ninguém nem precisa ficar sabendo. Mas às vezes isso nos angustia, porque isso nos afasta de Deus. Isso cria uma barreira e nos impede de abrir o nosso coração a Deus, porque às vezes, até mesmo nós, trancados no nosso quarto, a gente tem vergonha de falar com Deus. A gente tem medo de abrir o nosso coração, mesmo sabendo que Deus já sabe o que está dentro do nosso coração. Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, Jesus. E esse é o momento em que o Senhor quer falar com o Teu povo. Jesus, eu não faço ideia o que passa nos corações aqui presentes, eu não faço ideia do que passa nas cabeças aqui, Jesus. Eu não tenho nem como imaginar o que eles farão quando saírem daqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece eles, ó Pai, desde o dia que o Senhor gerou eles no ventre da mãe deles, ó Pai. Desde o dia que o Senhor planejou que eles estariam aqui nessa terra. Nós acabamos de cantar aqui que Deus não é um Deus feito por nossas mãos. Deus é criatura santa. E Deus, é dessa forma que nós queremos estar diante de Ti. Faça do Teu povo aqui, ó Pai, o que o Senhor quiser. Os corações estão agora abertos para receber a Tua palavra, receber a Tua mensagem. Mas Jesus, dá ânimo, dê entendimento. O Senhor tem falado tão profundamente no meu coração, ó Pai. E nós aprendemos, Jesus, que quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós temos vontade de ter intimidade contigo, Jesus, nós sentimos a Tua presença. Um dia o Senhor sonhou que iria acontecer esse culto, ó Pai. Esse culto não está acontecendo aqui porque foi feita reunião. Esse culto não está acontecendo aqui, Jesus, porque nós escolhemos músicas, porque nós ensaiamos durante a semana e hoje. Esse culto não está acontecendo aqui, ó Pai, porque músicos têm dons e vêm aqui fazer culto acontecer, ó Pai. Esse culto está acontecendo porque o Senhor quer e está aqui entre nós. E
que seja assim, Jesus, e que nós possamos sentir a Tua presença. Pai, de repente tem pessoas aqui que precisam entregar coisas no Teu altar. Que seja entregue agora, Pai, porque a gente tem que estar com as mãos livres para receber o que o Senhor tem para nos dar, Jesus. Recebe nesse momento, ó Pai, pessoas que têm dificuldades com vícios, que têm dificuldades, ó Pai, com pornografia, com imoralidade sexual, ó Pai. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, Jesus. Não são coisas fáceis de se dizer, não são coisas fáceis de se fazer, mas é com temor e tremor, ó Pai, que eu estou aqui à frente, falando e passando a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, de maneira alguma eu quero que isto saia da minha boca e do meu coração, mas eu quero ter a certeza, Jesus, do que é o Senhor que está dizendo aqui nessa noite, ó Pai. Esvazie as mãos, ó Pai, esvazie as mãos e coloque o que o Senhor deseja nessa noite, ó Pai. E é em Teu nome santo que eu oro. Amém. Ainda assim, agora, na última música, eu tive ele atrás, fui tomar um copo d'água. A Dani está ali? A Dani. Eu vou pedir para a Dani vir aqui, eu sei que não é um momento fácil. Ela acabou de receber uma ligação que o padrasto faleceu há 30 minutos atrás. É difícil, mas eu quero que a gente, como igreja, ore pela Dani. Dani, vem aqui, por favor. Eu posso imaginar a dor que ela está sentindo. A gente perde pessoas que a gente ama. A Dani é muito querida para nós. Talvez não possa ficar até o final do culto. Mas Magda, vem aqui. A gente vai orar por ela. Ainda tem familiares para avisar, para informar. Com certeza ela não vai ter uma noite fácil. A mãe dela deve estar sofrendo, como qualquer um de nós estaríamos. Então eu vou pedir agora, você se sentou, mas se levanta, por favor, vamos orar pela vida da Dani, colocar a vida dela, dos seus familiares diante de Deus. Oh, meu Deus do céu. Jesus. Deus tem misericórdia, Pai. Ser forte, Pai. Ser forte, irmão. Em nome de Jesus. Para ele um sonho. O Felipe sonhou há uns 2 meses atrás que ele tinha falecido, e a gente esteve lá e a gente contou isso para ele. E a vida é muito frágil, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Por isso que a gente precisa cada dia mais do Senhor e estar diante do Senhor de um jeito muito particular. Nós não podemos estar de qualquer jeito diante do nosso Deus. Vamos lá. Paizinho, ó Jesus, somos surpreendidos tanto, ó Pai. Somos surpreendidos, Jesus. Apesar de sabermos, Jesus, que isto acontece com todos, nunca estamos preparados, ó Pai. 2 notícias tão pesadas e tão fortes, Jesus. O que nós podemos fazer, ó Pai, é pedir o Teu consolo, Jesus, na vida da família do Rogério, ó Pai. O pai dele que faleceu tão distante dele agora, Jesus. Pai, não temos nem palavras, Jesus, mas conforta, Jesus. Manda os Teus anjos, ó Pai. Como assim na mensagem que o Senhor falou comigo nessa semana tão profundamente, ó Pai, e nós falaremos daqui a pouco. Manda os Teus anjos, Jesus, para abrir portas, ó Pai. Manda os Teus anjos, Jesus, para confortar o coração do Rogério, seus familiares. E, ó Pai, nós não conhecemos, eu não conheço, mas, Pai, que ele tenha a oportunidade de estar com o Pai dele novamente na glória, Jesus. Que esse é o nosso desejo, Pai. Tenho certeza que esse é o desejo do Rogério. Mas nós queremos que esse também seja o Teu desejo, Pai. Conforta, conforta. Dê paz, dê ânimo, Jesus. Nós não sabemos de onde ele vai tirar, mas nós sabemos com quem ele pode contar, ó Pai. Sê com eles, Jesus. Sê também com a Dani, Jesus. Esse momento tão difícil na vida dela, Pai. O padrasto faleceu e ela precisa correr, precisa avisar, precisa dar as notícias.
Jesus, conforta, vai à frente, Jesus. Abre a porta e faça com que esse tempo na vida deles, ó Pai, tanto na vida da família do Rogério, quanto na vida da família da Dani, não seja tão pesado, ó Pai, mas que eles possam se alegrar com as saudades, com as lembranças que têm dessas pessoas, ó Pai. Essa é a nossa humilde oração a Ti, Jesus. Fica com eles, ó Pai. Amém. Deus os abençoe. Poder sentar. Esse é o tipo de coisa que a gente nunca espera. É o tipo de coisa que a gente nunca está preparado. Embora a gente saiba que aconteça. Ai, ai. A gente até fica meio perdido. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem que estar disposto e disponível para qualquer coisa. As 2, 3 semanas atrás teve o Louvação e o pastor Paulo Manzoni, no sábado de manhã, fez uma pregação e no meio da palavra ele citou uma passagem está em 2 Reis, eu anotei ali, 2 Reis 4, e que mexeu muito comigo naquela manhã. Foi uma mensagem muito poderosa de Deus e que não digo despertou, mas me deu assim um ânimo muito forte de buscar a presença de Deus. E é uma passagem onde fala quando Eliseu vai, a viúva vai procurar Eliseu, o esposo dela era servo de Eliseu, um dos profetas junto com ele. Ela, então, também falece, né? E ela não, desculpa. Ela também enviuvece, né? Não sei se existe essa palavra. Mas, então, ela vai pedir socorro para Eliseu. E Eliseu fala assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela fala assim, eu não sei, eu tenho só azeite lá em casa. E ele falou, então, pega os teus azeites, pega a tua botija e as tuas vasilhas e derrame azeite. Mas as tuas vasilhas serão poucas, então você vai pegar as vasilhas dos teus vizinhos, dos amigos, dos parentes. E cada vez que você virar a tua vasilha o azeite dentro da vasilha, ela vai encher, você põe do lado, você vai pegar outra, você vai encher, você vai pôr do lado. E o azeite não vai acabar, e daí você vai tirar teu sustento. É uma história que muita gente conhece. Mas a ligação que eu quero fazer e que eu senti vontade de fazer foi assim, vamos entender que nós somos as vasilhas e que Deus quer nos encher do seu óleo santo. Só que só a nossa vasilha é pouco. A gente precisa ter mais vasilhas. Hoje a gente vai falar sobre oração, né? Sobre vida de oração. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre oração. Muitos de vocês têm vida de oração. Mas o meu convite para você é, por mais que então você, sendo uma vasilha, que esteja cheia e transbordando desse assunto, ou desse tema, não se feche, mas deixa transbordar, porque de repente a pessoa que está do teu lado precisa se encher daquilo que está em você. Seja instrumento de Deus, a gente sempre fala isso. E essa é uma forma de você ser instrumento. Às vezes a gente está no lugar, isso aí eu já ouvi, eu levanto e vou embora. Não, Deus pode te usar para abençoar a pessoa que está do teu lado. Amém? Então olha para a pessoa do teu lado e fala assim, sirva-se à vontade. Estou brincando. Mas é verdade, gente, a gente tem que aprender a ser instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então a gente vai falar sobre vida de oração. O texto base aqui vai ser Tiago,
5, do 13 a 20. Eu não sei se vai aparecer ali, mas eu vou ler. Quem quiser me acompanhar, eu lerei outros textos também, mas se você quiser ficar nesse o tempo todo, pode ser. Tiago 5, do 13 a 20, a gente vai ler. Se você ainda não encontrou, está aparecendo, não está mais. Agora está. Diz assim a palavra de Deus: se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Então, nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre a vida de oração de Elias. Elias foi um profeta que ele viveu numa época onde não aconteciam muitos milagres. Aconteceu antes de Elias. Depois, na época de Elias, passou muito tempo sem acontecer milagres, coisas que movesse o coração do povo. Mas Elias, ele era um profeta, e ele era uma pessoa que havia sido escolhida por Deus. Ele buscava, ele tinha suas experiências e seus momentos particulares com Deus. E isso fez com que possibilitassem situações onde ele, então, pudesse clamar publicamente e coisas acontecessem a ponto do povo ver e ter os seus corações, então, mexidos. O texto nos mostra, esse texto, a gente vai trabalhar alguns textos, mas desse texto a gente consegue tirar alguns tipos de oração. E eu volto a dizer, a gente vai falar sobre oração. Ah, tá, oração é um assunto bem batido. Mas, às vezes, assim, o nosso dia a dia, a nossa vida, a gente vai sendo engolido pelas coisas, pelas circunstâncias da vida, como diz o Marquinhos, né? As coisas vão acontecendo, trabalho, correria, trânsito, às vezes até nós aqui, a gente tem as nossas atividades na igreja, a gente tem que fazer, teoricamente, tem que acontecer um culto por semana. O pessoal que trabalha para os cultos de domingo, agora são 3 cultos por domingo que tem que acontecer. Se a gente não cuidar, a gente entra no automático. E a gente acaba perdendo a oportunidade de ter vida de oração. O primeiro tipo de oração que eu consigo identificar aqui é orar com fé. Esse é o primeiro tipo de oração que a gente vai falar nessa noite. Aí você pode me perguntar, mas não é toda a oração que é feita com fé? Né? A gente é prova de que nem toda a oração é feita com fé. Não só porque nós não temos respostas, porque existe uma série de situações, se é ou não é a vontade de Deus, se é o momento, se não é o momento, mas muitas vezes a gente faz uma oração, a gente fala coisas, a gente pede, mas a gente vai lá e ajuda Deus.
Ou pelo menos tenta ajudar. Ó Deus, eu estou precisando. Aí a gente pede para Deus e aí a gente quer ajudar. Tipo, fazer a 4 mãos. Ó Deus, eu vou te ajudar. Você tem aqui um ajudante pro que eu te pedi. Então, essa não é uma oração com fé, né? Pode ser uma oração de fé, mas não com fé. E há pelo menos 4 coisas que envolvem uma oração de fé. A primeira delas está em Hebreus 11:6. Eu vou citar, se você quiser anotar, anota, mas não precisa necessariamente abrir. E esses que eu vou falar no meio não vão aparecer lá. Então, Hebreus 11:6 fala sobre que temos que crer num Deus que existe e é galardoador dos que o buscam. Esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, dentro da oração de fé, temos que orar e crer que Deus, no que Deus disse a respeito da oração. Alguns pensam que, no caso de Elias, os milagres não aconteciam, mas não era um tempo onde as pessoas não oravam, mas é que as pessoas não viviam a oração. Num terceiro ponto, dentro desse tema, temos que crer que precisamos do que pedimos, e se Deus pode dá-lo. Tudo quanto pedires, crendo, será recebido. Né? Precisa saber se é a vontade de Deus, que é o próximo ponto. Precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus, e esta é a confirmação que temos para com Ele, que pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Nossa atitude deve ser sempre essa. Orar com fé, mas perguntando se é a vontade de Deus. E aguardando, não tentando fazer junto. Como podemos orar com fé e, ao mesmo tempo, acreditar se é a vontade de Deus? Né? Às vezes nós nos perguntamos, Deus, eu estou orando, mas será que eu estou perdendo meu tempo orando? Será que essa é a vontade de Deus para esse momento da minha vida? Primeiro, a gente precisa examinar a vontade de Deus e harmonizar o nosso pedido com a sua revelação. Um passo importante para você ter uma oração de fé é estar caminhando com Deus, é estar próximo de Deus. E na medida que você abrir a tua boca ou o teu coração, porque às vezes a gente não faz a oração com a boca. A gente faz a oração de boca fechada, mas Deus está vendo o que está dentro do nosso coração. Então, na medida que a gente se aproxima de Deus, Deus começa a revelar coisas na nossa vida. E aí, então, os nossos pedidos começam a ser mais assertivos. Porque Deus começa a revelar a partir daquilo que está vivendo entre eu e Deus. Em segundo, precisamos perceber que Deus sabe tudo o que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa e não do que a gente quer, tem diferença. Mas, às vezes, a gente está numa harmonia tão gostosa com Deus, fazendo a sua vontade, e às vezes Ele nos presenteia com aquilo que a gente quer também. Nossa fé não está simplesmente no poder da fé, mas no Deus da fé. Né? A palavra de Deus fala em Mateus 8, não, me perdi. Mateus 17, 20. Fé como um grão de mostarda que removerá montes. E aqui esses montes que ele está falando na palavra de Deus, a gente pode traduzir as dificuldades da nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos, como as coisas que a gente orou aqui agora há pouco,
com vícios que nós temos, com manias, com mau hábitos. Isso a gente pode encarar como sendo uma montanha na nossa vida. E a palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, Deus pode pegar esse monte aqui, ó, e tirar da nossa vida. Ele pode nos livrar e nos limpar para a sua honra e para a sua glória. Precisamos aumentar a nossa fé. Porém, o poder não está no ato de crer, como eu acabei de falar, mas no objeto crido, que é Jesus Cristo. Uma segunda oração que a gente vai ver, essa foi a oração com fé. Uma segunda oração é orar com ousadia. E quando eu pensei em oração com ousadia, eu me lembrei de Abraão, quando Abraão manda o seu servo Eliezer para ir buscar uma esposa para Isaac, seu filho. E nesta ocasião, então, ele fala para Eliezer, vai até a outra cidade, busca uma moça e traz para se casar com Isaac. E ele então vai até a cidade, chegando lá, ele viaja dias, debaixo do sol, chega cansado e ele para perto de um poço. E nesse poço ele faz a seguinte oração: Deus, eu vou ficar aqui parado, perto desse poço. E a moça que chegar e me servir de água e servir também os meus camelos, essa eu levarei por esposa ao Isaac. É uma oração ousada, mas eu também chamo de uma oração absurda, né? Pense você hoje, se você pedisse para alguém, quem aqui quer casar? Moisés levantou a mão. Moisés quer casar. E ele pede para o seu Vaguinho, eu quero casar, mas eu preciso que você busque uma esposa para mim. Tá, tudo bem. Então eu saio da minha casa, que nem é tão longe quanto a Mesopotâmia, quanto, né, a viagem de Eliseu, e nem vou a camelo, como ele foi. Mas então eu saio da minha casa, venho com o meu carro para aqui no estacionamento da igreja, que é um bom lugar para você arrumar uma namorada. Então eu vou ali e eu falo para ele, então me aguarde que eu vou voltar com a tua namorada. Aí eu chego aqui, encosto do lado do carro e falo, aquela moça que entrar aqui e pedir para lavar meu carro, né? Encher o tanque para mim e me deu uma coca gelada, essa eu vou levar por esposa a Moisés. Quais as chances de eu conseguir levar uma esposa para Moisés? É uma oração absurda. Né? Não é só ousada, ela é absurda. Mas assim ele fez. Gente, quando se viajava de uma cidade para outra, primeiro, eles nunca iam sozinhos. Com certeza era uma comitiva, era, sei lá, 15, 20 pessoas. Eu calculo no mínimo uns 10 camelos. Você sabe o quanto o camelo toma de água? Eu não faço ideia, mas não deve ser pouca água. Você consegue entender a gravidade da oração? Moisés ia morrer solteiro. 60 litros bebe um camelo. Eu acho que eram uns 10 camelos, debaixo do sol. Mais ele, mais as pessoas que estavam com ele. Enfim, uma oração absurda. Eu não sei se eu teria essa fé. É quase impossível de você acreditar que isso pudesse ter uma resposta positiva. Mas a gente conhece a história, a gente sabe que chegou entre várias moças, uma se ofereceu e fez exatamente como ele havia pedido na oração. O que é um milagre. A gente pode acreditar no milagre. É o primeiro milagre da história ali, dessa história deles. Então ele vai com a moça até, enche ela de presente, tal, explica para ela a situação e vai lá até a casa dela, o lugar onde ela vivia, e conversa com a pessoa que era responsável por ela, e conta a história, e o cara faz uma pergunta para ela. O cara, no caso,
padrasto, não lembro muito bem o que era o responsável por ela, Labão. E ele pergunta para ela, você tem certeza que você quer sair daqui com uma pessoa que você não conhece? A partir de uma história que você não sabe se é verdadeira. Para casar com uma pessoa que você nunca viu? E a resposta dela foi, sim. Uniu, né? A oração absurda com o desespero de alguém que leva louco para casar. É impressionante, mas Deus sabia exatamente o que ia acontecer, pois não? Isso, existe... Não, mas a história não diz que ele sabia que iam lá buscar. Não. Não, daí sim, é que eu resumi a história, né? Existia o parentesco, porque o Abraão tinha saído de lá. Então ele falou, eu preciso ir lá buscar descendente para o meu filho. Descendente não, uma esposa para que a descendência... Aí tem o lance da promessa, né? Que Deus tinha feito a Abraão, e então Abraão ia ser pai de muitas nações e tal. Então isso precisava acontecer de alguma forma, né? Então ele foi até lá, mas a oração não deixa de ser absurda. E aí nessa história toda, além de tudo, Rebeca, que foi a moça que foi lá servir, ela chega lá, né, conhece Isaac, eles se casam, e é interessante que não faz parte do sermão, mas quando Rebeca chega lá na cidade, ela encontra Isaac orando, né? E é uma passagem muito, muito interessante da Bíblia, porque assim, Abraão mandou ir buscar uma esposa para Isaac. Eu creio que Isaac sabia, mas quando ela chega, quando a resposta da oração chegou, ele foi encontrado orando. Isso é legal, buscando a presença de Deus e buscando a face de Deus. Mas Rebeca, essa é uma outra oração que foi respondida com 20 anos. Rebeca, ela era estéril, né? É uma história bonita, uma história legal, mas Rebeca, ela é estéril. E Deus tinha uma promessa para Abraão, que Abraão, então, seria pai de nações. Só que como que isso ia acontecer se, com essa oração absurda, o cara foi lá e me pegou uma mulher que não podia ter filho? Isaac orou por 20 anos e eles conseguiram ter o primeiro bebê. Amém? Agora voltando, né? E falando de Elias. Elias era era uma pessoa, a Bíblia diz, Elias era pessoa como nós. Mas ele buscava a face de Deus, e por isso ele tinha diferenças. Ele vivia um diferencial com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E isso acontecia porque ele buscava Deus no secreto. Ele tinha seus momentos secretos com Deus. Momentos secretos com Deus, onde você pode abrir o teu coração. Momentos secretos com Deus, onde você pode ser você. Você não precisa fantasiar. Isso gradativamente vai gerando transformação dentro de cada um de nós. O pastor Pascoal, ele costuma falar que ele tem um momento dele de busca, do secreto, que ele comenta, né? Que é quando ele vai com o carro dele até o Parque Barigui, e lá ele consegue orar, ler a Bíblia, quantos minutos ele consegue, né? E com base nesse pensamento, se você dirige, se você tem carro, cada um conhece a sua realidade, né? Mas às vezes nós estamos dentro do carro e precisamos fazer uma ligação para alguém, precisamos mandar uma mensagem para alguém. Você não vai fazer com isso dirigindo. Então você encosta teu carro e você faz. Você gasta aí 5, 10 minutos se a mensagem ou se a ligação for extensa, for longa, né? E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, Deus, por que eu não posso fazer isso? Se eu paro o meu carro para
ligar para alguém, por que eu não posso parar meu carro em algum lugar e orar por 5 minutos e ali ser o meu tempo secreto com Deus? O secreto não é onde ninguém te vê. O secreto é onde você está lá e Deus está te vendo. Onde Deus está olhando para dentro do teu coração. Quando eu estava escrevendo sobre isso, essa foi uma das coisas que me chacoalhou. Deus, eu posso fazer isso, isso não é impossível. Eu posso ter um tempo secreto com Deus e abrir o meu coração, falar dos meus medos, falar das angústias, falar dos sonhos. Eu não preciso necessariamente esperar chegar em casa. Muita coisa pode acontecer para você chegar na tua casa. Se você não anda de carro, se você não tem carro, você pode ir numa praça e lá sentar, você e Deus, um monte de gente ali em volta. Você e Deus, você não precisa berrar. Deus está olhando o teu coração. Uma vez eu ouvi falar do John Wesley. Ele foi um avivalista que viveu no século XVIII e fez grandes coisas em nome de Deus, né? E ele tinha, sei lá, acho que 15 irmãos, eu não lembro bem a história dele. Mas a mãe dele, todos os dias, sentava na cozinha, com aquele monte de criançada, 12, 15, molecada, tudo da mesma idade. Próximos, né? Senão seria tudo gêmeos, que daí eu não sei os nomes de 13 gêmeos, eu não sei. Mas, enfim, aquelas criançadas lá, e ela separava um tempo, ela ia no canto da cozinha, puxava uma cadeirinha, sentava, pegava o avental, colocava no rosto. Imagine a imagem, assim. Imaginem, uma senhora do século XVIII, imagine a roupa dela com aqueles aventais. Era a forma que ela tinha de ter um secreto com Deus. Ela se sentava no canto da cozinha, pegava aquele avental, colocava no rosto e ali ela orava. Isso é simples. Os filhos dela, quando viam, os mais velhos, viam ela fazendo aquilo, eles pegavam os pequenos e tiravam. Assim, a mamãe está orando. Esse é o momento secreto dela com Deus. São coisas que mexem o nosso coração. São coisas que estão ao nosso alcance. E Elias só tinha esse relacionamento com Deus porque ele sempre buscava um novo nível. Um novo nível com Deus. Pensa no teu coração. Qual que é a estratégia que você pode usar para alcançar um novo nível? Eu não estou dizendo que você não tem vida de oração. Eu não sou ninguém para dizer isso. Mas eu sempre quero mais da presença de Deus. Estudando isso daqui, eu falei, Deus, eu preciso de uma estratégia para aumentar o meu nível. Eu preciso. Deus, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu sei da minha agenda, eu sei dos meus dias. Uma terceira oração, a gente viu oração de fé e oração ousada. Uma terceira oração é oração com fervor. No versículo 17, que a gente leu ali, diz que Elias orou fervorosamente. Na minha versão diz diferente, ou não? 17. Diz que Elias era um homem semelhante a Deus e orou com instância. Tem uma outra versão que diz, orou, olha lá que está, fervor. Está com fervor. Tem uma outra versão que diz oração insistente. Fez uma oração com insistência. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, ore insistentemente. Em algumas Bíblias diz, ore fervorosamente. Orar com fervor. Jesus disse que a gente tem que orar. Nós sabemos
que a oração tem que fazer parte da nossa vida. Mas qual o jeito certo de orar? Modelo. Não no íntimo. Mas qual o modelo? O que a gente tem que falar? Qual que é o jeito certo de orar? Quando a gente discipula, né, o pastor estava falando sobre discipulado, quando a gente está discipulando alguém, normalmente a gente faz um encontro, ou 2 encontros, 3 encontros, e a gente sempre ora com as pessoas. Mas chega um momento que a gente fala assim, agora eu queria que você orasse. Ora pela gente. Ora por alguma coisa. E sempre as respostas são, eu não sei orar. Eu não sei orar. O meu filho mesmo, quando ele era menor, a gente falava assim, filho, vamos agradecer o alimento? Vamos. Você ora? Não. Por que não, filho? É só agradecer, fala assim, assim, assim. Não, ora você. E todos nós passamos por essa fase, de ter que aprender a falar com Deus. Não tem mistério, né? Não tem mistério. Deus, Ele quer ouvir o que a gente já falou, o que está no seu coração. Tem gente que ora baixo, tem gente que ora alto, tem gente que faz orações assim, que você fala, não vai acabar. Tem gente que ora gritando. Gente, não tem modelo. Não tem modelo. Tem orações curtas. Ontem a gente estava num curso, a gente está fazendo um curso de casais, e a pessoa que estava ministrando o curso falou sobre Neemias. E numa das passagens, se não me engano, é o capítulo 2 de Neemias, versículo 4, 5, mais ou menos, onde Neemias vai servir o rei, e o rei fala assim, você está triste. Mas no capítulo 1 você vai ver que Neemias estava orando. Orou por semanas, por causa de um acontecimento lá da cidade dele, que ele ficou comovido e falou, puxa, o que eu podia fazer para ajudar? Mas daí, então, no capítulo 2, ele fala assim, Neemias, você está me servindo, mas você está triste, não é assim? Aí ele conta. Aí o rei faz uma pergunta para ele, mas o que eu posso fazer para te ajudar? E é engraçado que a Bíblia diz assim, que Neemias orou e respondeu. Mas, para mim, não fica claro que Neemias saiu, voltou e depois respondeu. Para mim, ele fala assim, o que eu posso fazer? Ele fala, Deus me ajuda, eu preciso disso. Né? Ele já vinha orando, ele já tinha no coração dele o que ele precisava pedir. Ou o que ele não pedir, porque ele não esperava que o rei oferecesse aquilo. Mas ele já tinha a lista do que ele precisava. Por exemplo, eu preciso disso, daquilo, se eu conseguisse assim e tal. Mas assim, foi uma oração relâmpago. Foi uma oração curta. Deus ouviu, Deus atendeu, e Neemias conseguiu ir lá, restaurou a cidade, os muros e tal, e tal. Leia o livro de Neemias que você vai entender essa história. É um exemplo de uma oração curta. Deus quer saber o que vai no nosso coração. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele não vou dizer se defendeu, mas ele usou palavras da Bíblia, né? E eu creio que ele falava em tom de oração, com a certeza de que ele estava sendo ali usado por Deus, como Deus era, né? E ele usava as palavras da Bíblia para combater as coisas que Satanás colocava diante dele. Esse pode ser um bom caminho se a gente tiver com a palavra de Deus no nosso coração, quando a gente abrir a boca para orar, e a boca vai falar do que está cheio o coração. Se tiver palavras de Bíblia no nosso coração, são palavras de Bíblia que vai sair da nossa boca. Agora, se a gente alimenta o nosso coração com murmúria, com
lamúria. Quando a gente abrir a boca para orar, meu Deus, sai de baixo. Até Deus vai falar, esperar ele terminar essa parte, depois eu volto. Mas se a gente tiver palavras de oração no nosso coração, palavras de salvação, Deus pode nos usar. Na hora que a gente abrir a boca para orar em qualquer lugar, que seja para agradecer o alimento, que nem eu ensinava meu filho. Se existem palavras de salvação no nosso coração e tiver alguém perto que precisa ser alcançado, Deus vai usar as palavras que estão no coração dessa pessoa que abrir a boca. Seja instrumento. Alimente o teu coração com a palavra de Deus. Que a hora que você abrir a tua boca para orar, qualquer lugar, você não vai ter vergonha. Você vai falar palavras verdadeiras que são da palavra de Deus. Amém? E não existe um jeito certo de orar. Existe coração contrito e cheio do que Deus quer ouvir. Mais uma vez, Deus quer saber o que vai no teu coração. Às vezes a gente ora e a gente tem vontade de chorar. Às vezes a gente tem vontade de falar para Deus aquilo que nos aperta. Nada te impede, a palavra diz em Salmos, que no meio da angústia eu clamei ao Senhor. Nada impede que a hora que você esteja orando, você grite, você se rasgue. Davi falava isso em Salmos, que ele muitas vezes se rasgava diante de Deus, no meio da angústia, no meio do, eu não sei o que fazer, estão me perseguindo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Você pode gritar, você pode falar, você pode chorar, você pode se rasgar. Não tem problema, é você e Deus. É o que eu falei, se você estiver dentro do teu carro, se você estiver sentado numa praça, se você estiver dentro de um banco, se você estiver dentro de uma loja, dentro do teu trabalho, é você e Deus. Deus está olhando, Deus está sondando o teu coração. E a palavra de Deus diz que Elias orou com fervor. Chuva não veio, depois chuva veio. 3 anos e meio. Em Atos, capítulo 12, versículo 5, relata a passagem de Pedro e Tiago, quando eles são presos. E essa passagem também é uma passagem muito linda, onde nos mostra recursos de oração. Herodes prende os dois, Herodes mata Tiago, e depois promete que daqui a uns dias ele vai matar Pedro, do mesmo jeito que ele matou Tiago. A igreja de Pedro fica sabendo que ele está preso e que ele irá morrer em dias. E a palavra de Deus diz que a igreja orou fervorosamente. E tem uma outra versão que ela fala, orou insistentemente por dias. Aqui eu tiro uma lição tremenda. Porque assim, a gente não está sozinho. Às vezes a gente está no meio da comunidade, como diz o Guto. A gente está no meio da comunidade, no meio da igreja. E a gente fala, puxa vida, eu estou precisando de tanta coisa, mas eu estou sozinho. Estou sozinho. Acho que eu vou começar a orar e ver se acontece alguma coisa. Gente, nós não estamos sozinhos. Pedro estava preso num lugar onde é quase parecido com a história da oração absurda. Ele estava preso com 2 guardas do lado de fora e 2 do lado de dentro, preso, dessa forma. É praticamente impossível, a não ser nos filmes do Tom Cruise, do Chuck Norris, que o cara saia de lá vivo. Quem dirá sem ninguém ver e da forma como foi. Nem Steven Spielberg consegue reproduzir essa cena. A igreja orava insistentemente. E Deus manda anjo lá dentro da cadeia. Tira os grilhões, ele sai pela porta, caminha e sai na rua.
E só lá fora é que ele vai entender o que aconteceu. Nem ele acreditou naquilo que ele estava vendo. Gente, se a gente se juntar enquanto igreja, se a gente se reunir e orar fervorosamente, buscando a presença de Deus, buscando entender as coisas de Deus, os anjos se movem e vão aonde nós não podemos ir. Eles levam o que a gente não consegue levar e eles trazem o que a gente não pode buscar. Mas isso acontece quando a gente ora fervorosamente. Se os anjos não se movem, é porque a gente não ora. É porque não estamos orando. Nós precisamos fazer com que os anjos se movam. E certamente, se estivermos orando fervorosamente, insistentemente, buscando a face e a presença de Deus, eles vão se mover em nosso favor. Amém? Vocês acreditam que isso pode acontecer? Vocês acreditam que se a gente orar, se a gente buscar a presença de Deus, as nossas dificuldades serão minimizadas porque Deus se fará presente no nosso meio? Uma última oração que eu quero falar é a oração com persistência. Ainda falando de Elias, mas agora, 1 Reis 18, tem uma história também fabulosa, que é a resposta de oração na vida, não só de Elias, mas na vida das pessoas que estavam lá em torno dele. E o texto diz assim, eu vou ler rapidamente, são 6 versículos. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço, sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, nada há. Então disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com chuva e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Essa passagem é linda. Orar com persistência. Às vezes a gente começa a orar pedindo alguma coisa, qualquer coisa. Trabalho, saúde, livramentos. E muitas vezes nós não esperamos a resposta de Deus. Aí volta lá, na primeira oração que a gente falou, oração com fé. A gente se interpela as coisas, a gente se atravessa e você perde a bênção da oração persistente. Eu fico imaginando a cena, quando Elias sobe ao morro, e lá antes ele fala, sobe, come, se prepara, porque a chuva vai vir. E a hora que eu falar, a gente tem que estar pronto para sair, você tem que estar alimentado, tem que estar pronto. E Elias sobe, e eu imagino, assim, como várias histórias, né, na Bíblia e tal, eu sempre costumo imaginar, então, o seu mestre e o seu servo, ou o seu pastor e o seu seminarista. E eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar do servo, porque eu, como seminarista, eu me coloquei no lugar do servo de Elias. Então, vamos supor que o Adriano está lá orando, pedindo para vir a chuva. E eu estou lá do lado, olhando o meu pastor fazer aquela oração e agir daquela forma. Aí o Adriano fala assim para mim, Vaguinho, vai lá, olha para aquele lado lá e vê se está vindo chuva.
Eu vou uma, eu vou duas. Na quarta vez eu falo, velho, vai você, não vai chover. Ele está orando, eu não estou orando, eu estou lá servindo. Ele é que tem a fé de que aquilo vai acontecer, porque Deus falou com ele, e Deus age através da vida dele, amém? Nem sempre as pessoas que estão com vocês estão entendendo o que está acontecendo. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar orando. Aqui foram 7 vezes, às vezes você está orando há anos. Isaac orou 20 anos para Rebeca ter um filho. Às vezes você está orando... Ontem eu escutei uma pessoa falando que ela está orou 17 anos pelo marido, para conversão. Agora que está tendo resposta. Ele já foi 3 vezes na igreja e está se adaptando, está gostando, está entendendo que lá é um lugar bom para ele. Não foram 7 vezes, foram 17 anos. Não desista. Persista na oração. Na 7ª vez, o que ele viu? Ele viu uma pequena nuvem. Para ele que estava orando, era o suficiente. Deus estava falando no coração dele, eu vou fazer. Não desista, continue buscando, continue dando exemplo. A palavra de Deus diz que Elias estava, nesse momento, ele estava com o rosto em terra, pedindo. Às vezes Deus está falando para a gente, em alguma área da nossa vida, continua junto comigo, continua pertinho de mim, as coisas vão acontecer. Pode levar um tempo, pode levar 2 tempos, pode levar anos, alguma coisa vai acontecer. E a hora que acontecer alguma coisa, você vai saber que é a minha resposta. Precisou aparecer uma pequena nuvem. Elias falou, pega as coisas, vamos embora. Essa é a resposta. Ele tinha um sinal, era a resposta de Deus para o que ia acontecer. Desce, avisa Acabe, pega o carro, pega as coisas e vamos correr, porque a chuva vai vir. E não é chuva pequena, é chuva de verdade. A palavra de Deus diz que enegreceu. A gente mora em Curitiba, a gente sabe o que é chuva, quando enegrece à tarde, assim, 3 horas da tarde, você olha assim, você acha que está escurecendo. Imagina esse momento, quando a Bíblia fala que enegreceu o céu, chuvas e ventos, era de fechar a loja lá na Marechal, coisa voando. É bem dessa forma. É bem assim que a palavra de Deus está dizendo. E o que a palavra de Deus diz é, não desista. Se a tua resposta ainda não veio, aguarde. Aguarde. Quando a palavra de Deus diz que a gente tem que estar no secreto com Deus, às vezes a gente só vai ver o sinal, ou entender um sinal, ou sentir um sinal, quando a gente estiver lá no secreto com Deus. E Ele vai falar de uma forma onde só nós vamos entender. A gente tem o nosso jeito de falar com Deus, e Deus tem o jeito dele de falar com a gente. Às vezes pode ser assim, no meio da multidão, e você se fecha e fala, Deus, esse é o teu secreto. Deus, eu preciso tanto de uma palavra. E num momento como esse, alguém pode lançar uma palavra, uma frase, uma coisa, e você vai falar, era essa a resposta. É essa a nuvem que eu precisava, porque depois disso vai vir a chuva de bênção na minha vida e as coisas vão mudar. Eu não quero me prolongar, mas eu vou encerrar agora. Vou pedir para a Gi tocar ali. E eu vou compartilhar com vocês uma história que eu escutei na internet, no YouTube, quando eu estava pesquisando algumas coisas, e eu vi um vídeo do John Piper, que é um pregador norte-americano, e ele fala, quando ele foi perguntado, assim, Joe, por que você ora? E ele falou assim, ou seja, perguntaram para ele, Joe, por que você ora? Se no final das contas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Se você orar ou se você não orar, Deus vai fazer alguma coisa.
E ele usou um exemplo que eu achei formidável. Ele falou assim, o exemplo que ele usou, ele falou assim, se você quiser construir alguma coisa, como isso daqui, por exemplo. Se você quiser construir alguma coisa com madeira e pregos, você não pode simplesmente esperar que o prego entre na madeira sozinho. Me parece óbvio que isso não vai acontecer. Então, se você quiser construir alguma coisa com uma madeira, nova ou velha, você precisa martelar. Martele, senão o prego não vai entrar. E eu faço uma comparação com o que Paulo falou. Paulo falou em Romanos capítulo 10, que a minha vontade e súplica em favor deles, ou seja, dos que estão perdidos, é que sejam salvos. Deus move o coração de Paulo para que Paulo então ore, porque através da oração vem a salvação. Isso é muito claro, isso é muito direto. O prego não entra se a gente não martelar. E a Bíblia diz que as pessoas não serão salvas se a gente não orar. Então é por isso que a gente ora. A gente ora para que pessoas sejam libertas do pecado. A gente orou aqui no começo. Coisas que Deus me incomodou muito. Foi por isso que eu orei. Só existe um motivo para que a gente ore. Pela salvação do mundo. Você ora para que teu pai, teu tio, seus filhos, sua futura esposa, seu futuro esposo, a gente ora para que haja salvação. Mas a oração, ela gera em nós uma comunhão com Deus. A oração gera em nós, o pastor Pascoal uma vez falou, em uma pregação, que a oração gera fé, e a fé gera esperança. Nossa, como é bonito isso, como é profundo. Ou seja, eu não preciso necessariamente começar tendo fé para orar. Mas se eu começar a orar, Deus vai colocar fé no meu coração. E essa fé vai ficar tão grande, vai ficar tão forte, que vai me dar a esperança de que eu posso voltar a orar, pessoas possam ser resgatadas de qualquer lugar que elas estejam. A gente falou oração com fé, a gente falou oração com ousadia, a gente falou oração com fervor, a gente falou oração com persistência. Tem se falado muito, o que é uma coisa boa. Tem se falado muito num tempo de avivamento. A gente às vezes fica preso. Nossa, aconteceram tantas coisas no século passado. Pessoas que estiveram na terra e hoje não estão mais, mas o tempo em que elas viveram, nossa, lá acontecia, tinha avivamento. Lá pessoas eram encontradas no pecado e eram entregues nas mãos de Deus. É o tempo do avivamento que a gente fala. A gente viveu no mundo isso. Se você for pesquisar na internet, se você for pesquisar em livros, na história do cristianismo, você vai ver nomes que fizeram grandes coisas em nome de Deus nessa terra. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Nenhum deles começou sem oração. Nenhum deles começou sem estar no secreto com Deus. Onde começou um relacionamento com Deus, onde eles começaram a ter intimidade com Deus, comunhão profunda.
Isso foi gerando fé, foi gerando esperança, foi gerando ousadia. E eles foram persistindo, e é por isso que a gente, de repente é por causa disso que a palavra chegou até você. Porque alguém um dia se rendeu a Deus, pagou o preço, quis estar perto dele, para que hoje a palavra pudesse chegar em nós. Daniel, ele orou, e por 21 dias jejuou. Depois de 21 dias, o anjo chegou. O anjo, na verdade, foi atrapalhado no meio do caminho. Teve que lutar, teve que pelejar. Mas quando ele chegou, ele encontrou Daniel. E a luz e a presença de Deus que estava naquele anjo foi tão forte que Daniel caiu com o rosto em terra. E o anjo chegou para Daniel e falou: Daniel, levanta, você não precisa disso. Você é especial para Deus. Você não precisa disso. Você é filho amado de Deus. E Ele se importa com você. Baixa a tua cabeça. Conversa com Deus. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu tenho certeza que aquele Deus que fez tudo isso daqui que a gente falou, Ele ainda existe. Eu tenho certeza que Ele está aqui nessa noite. O meu desejo é poder viver essas coisas no meu tempo. O meu desejo é poder fazer parte de algo novo nessa terra. Mas o meu desejo é que isso comece dentro da minha casa. O meu desejo é que isso comece dentro do meu prédio, na empresa que eu trabalho. Eu desejo por um nível mais profundo de comunhão com Deus. Eu quero isso para a minha vida. Analise o teu coração. E eu tenho uma coisa para te dizer. Aquele mesmo Deus que fez chover, aquele mesmo Deus que fez parar a terra, como diz a palavra de Deus, que Elias orou e o sol parou. Elias era um homem temente a Deus. Elias foi um profeta tremendamente usado nas mãos de Deus. Assim como teve outros que tiveram comunhão, estiveram próximos de Deus e deixaram suas marcas na história. Você já deixou a tua marca em alguém? A marca de cristão, a marca de filho de Deus. Você, puxando na tua memória, no teu coração, você pode dizer que você já levou alguém a Cristo? Ou essa ainda é uma experiência que você quer viver? Você ainda quer ser usado como instrumento nas mãos de Deus? E essa é a minha oração nessa noite. Deus, por favor, me ajuda a chegar num nível mais alto, me ajuda a chegar numa profundidade de comunhão contigo, onde eu possa dizer que eu sou íntimo do Senhor, mas que isso não fique em mim, que isso gere transformação ao meu redor, que isso gere interesse nas pessoas em buscar a esse Deus que eu sirvo, buscar a esse Deus que transformou a minha vida.
Se esse é o teu desejo, de buscar intensamente uma comunhão, uma aproximação com Deus, ao ponto de dizer, eu sou íntimo de Deus, e Deus, a partir de agora eu quero, se eu ainda não fiz, ou mesmo que eu já tenha feito, em algum momento, fazer diferença ou feito diferença na vida de alguém, eu quero mais. Se essa é a tua oração, eu te convido para você ficar de pé, que a gente vai encerrar o culto orando. Eu tenho certeza que Deus pode nos usar. Eu tenho certeza que Deus pode olhar no nosso coração, no nosso olho e dizer, eu quero te usar. Senhor nosso Deus e Pai, oh Jesus, a Tua palavra veio tão diretamente ao nosso coração. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela oportunidade que temos e pela liberdade que temos, ó Pai, de expressar o que sentimos pelo Senhor. Jesus, mas a igreja aqui, reunida, se colocou em pé, Jesus, e está orando, está falando contigo, porque eles querem mais do Senhor. Pai, ajuda-nos a entender e a compreender os nossos dias, para que a gente saiba o momento certo de parar, para que a gente saiba o momento certo de buscar, de ter o nosso a sós com o Senhor, e que isso gere em nós fome, e que isso gere em nós desejo, que isso gere em nós fé, que isso gere em nós fervor, ó Pai, para que a gente esteja cada vez mais perto de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ter persistência. Ajuda-nos, Jesus, a ter ousadia no falar, no fazer, no servir e no orar, ó Pai. Não existem orações impossíveis, nós vimos, ó Pai. Não existem orações impossíveis quando a vontade de Deus prevalece. E nessa noite, ó Pai, pode ter alguém aqui fazendo uma oração que entende ser impossível, Jesus. Dá paz, dá graça, dê entendimento da Tua palavra para saber se é a Tua vontade. E se for a Tua vontade, fala ao coração dessa pessoa. E essa pessoa vai ter paz para continuar orando persistente. Abre portas, quebra grilhões. Que os Teus anjos possam se mover favoravelmente a nós, em favor da Tua igreja, ó Pai. Que a Tua igreja não desista de orar. Que a Tua igreja não desista de pedir. Se necessário for chorar, choraremos, ó Pai. Se necessário for gritar, gritaremos. Mas nós queremos estar perto do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e obrigado pela Tua presença. Que esse não tenha sido mais um culto, mas que tenha sido um culto, ó Pai, que moveu corações, que motivou pessoas a Te buscar, assim como o Senhor falou comigo no meu secreto, ó Pai, quando eu estava preparando essa mensagem, e o Senhor estava colocando no meu coração todas essas palavras. Que assim seja com essa igreja, ó Pai. Atende o clamor, dê tempo de qualidade, dê tempo, ó Pai, onde eles possam realmente abrir os corações diante de Ti. Abre os ouvidos para que eles não só falem, mas que eles também ouçam o Senhor fazendo. E ouçam o Senhor falando com cada um deles. E esta é a nossa oração, Jesus.